Vamos abrir lá em Gálatas 4, versículo 1. Hoje, queridos, Deus me deu uma palavra sobre buscar a maturidade. Amém? Quem está disposto a buscar essa maturidade? Às vezes, estamos esperando envelhecermos, mas a maturidade não é sobre tempo. É sobre comportamento. É sobre posicionamento. É sobre buscar o que Deus já tem para te entregar. Amém? Gálatas 4, verso 1 diz assim: a nossa filiação em Cristo. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores, até ao tempo predeterminado pelo Pai. Amém? Que palavra forte, queridos? Interessante. Não adianta você ser herdeiro se suas atitudes são de menino. Se suas atitudes não condiz, você não vai tomar posse da herança. E essa herança, queridos, ela não retrata em dinheiro. Estamos falando aqui da maturidade cristã. Porque quando você adquire a maturidade cristã, ela vai estender para o seu psicológico, afetivo, em todas as áreas da sua vida. Se você não busca essa maturidade cristã, você deixa de ser cristão há algum tempo da sua vida. Porque estamos prontos para ser maduros, ter essa maturidade só quando somos confortados. Quando é confortável para mim, eu sou maduro o suficiente para estar nesse lugar. Mas quando Deus nos confronta, nós queremos sair do lugar. Porque não aguentamos nem confronto e nem correção. A maturidade, queridos, vai te levar a Deus, ponto. Então não é uma opção você ter maturidade, é uma necessidade. Aleluia! Não é sobre o que você quer ouvir, mas é sobre o que você precisa de ouvir. Não é sobre você se julgar com os bons pensamentos, mas o Senhor sabe o pensamento que tem de vós. Querido, você já entendeu Deus te chamando para te mostrar o pensamento que Ele tem de vós? Primeira coisa que Deus falaria é: eu tenho o pensamento de te abençoar. Mas tem um processo. Tem que adquirir a maturidade para herdar de Deus. A herança, queridos, ela é uma coisa que você precisa administrar ao longo tempo da sua vida. E às vezes nós queremos esperar tempo demais para amadurecer. Porque é tão bom a gente levar a vida que queremos. É tão bom viver a vontade que queremos. É tão bom você simplesmente planejar e fazer o que lhe convém. É maravilhoso. Mas a maturidade cristã são etapas próprias da virtude, da prudência, que o fruto da maturidade age em nós. Vamos lá para a palavra? Queridos, lá em Salmo 90, fala algo tão lindo. Salmo 90, verso 12. Salmo, ele nos ensina, o salmista fala assim, para Deus ensiná-lo a viver os dias da sua vida. Para quê? Para ele ter sabedoria. A maturidade, ela precisa de um complemento, que é a sabedoria. Tem que andar junto. Dentro da maturidade, você adquire sabedoria. Se você diz ser maduro o suficiente, você vai ouvir coisas, mas a sua postura de maduro não vai mudar. Você vai ouvir até o final,
E se aquilo é bem, aquilo é bom, aquilo vai ajudá-lo, você ainda vai agradecer. Tudo que vem para nos confrontar dói um pouquinho. Tudo que vem para nos confrontar, nos tirar dessa zona de conforto que queremos, vai girar algo difícil em nós. Você não vai querer aceitar o movimento que Deus está trazendo nos nossos dias. Na sua vida está tudo bem, mas você pediu algo ao Senhor. E para isso chegar na sua vida, você precisa estar preparado, maduro o suficiente para não jogar fora a bênção que Deus entregou. É muito difícil adquirir essa maturidade. Irmãos, mas quando chegamos a ela, você se envergonha do que você era. Você se envergonha do posicionamento que você tinha. Tudo achar que o povo está implicando com você. Deixa eu te falar um negócio. A vida não é só sua. No mundo tem bilhões de pessoas. Você acha que vai acontecer um acaso só por causa de você? Deus está moldando vidas, e se você estiver perto, você pode entrar num processo também. Às vezes Deus está moldando seu marido, você não está perto. Moldando seus filhos, tu não está perto. Aí você tem que ser maduro o suficiente para confortá-los. Porque na hora do amadurecimento, queridos, precisamos de palavras sábias, palavras que vai nos fazer ter fé que aquele processo acabará e dali vamos sair mais fortes, vamos sair mais sábios, vamos ter o entendimento que Deus quer. Porque com sabedoria humana, você joga fora o presente de Deus, o ministério, a família. As causas que você pediu e plantou lá atrás, elas vão sair da sua mão naturalmente, porque você não tem sabedoria para poder acompanhar o processo. Você quer agora e já. Nós somos essa geração, irmãos. Queremos dizer, somos maduros. Eu sou maduro o suficiente para viver isso, meu Deus. E quando você está vivendo, você está despedaçando tudo. Você está jogando tudo para o alto, porque você não é maduro ainda. Porque o amadurecimento, queridos, é quando você vai lá para a palavra de Eclesiastes 3, que diz assim, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tempo de chorar, tempo de abraçar, tempo de parar de abraçar. O que quer dizer isso? Ficar sozinho no processo da maturidade. E nesse tempo, às vezes você não vai ser maduro o suficiente para esperar Deus agir. A maturidade, queridos, requer esforço de nós. Porque Deus deixa um livre-arbítrio para você. Você pode demorar o seu processo. É sobre você querer demorar o processo. Quanto mais Deus age, mais você precisa ter discernimento do que Ele está entregando. Porque senão você vai jogar tudo fora. Diz assim, não temos maturidade para confrontos. Vamos lá para Hebreus 4:2. Hebreus 4:2 diz assim, ó. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vai ter momento, queridos, que essa palavra vai te confrontar, sabe por quê? Você colocou um pensamento tão difícil na sua vida, que Deus já viu lá na frente que vai estragar tudo. Vai despedaçar casamento, vai despedaçar empresa, vai perder, vai ter prejuízo. E ali você não está entendendo nada. Mas Deus está trabalhando em teu favor pela palavra. Oh, aleluia! Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Então é no processo da maturidade que tu tem que confiar. Ponto. É difícil?
Tem que confiar. A fé, queridos, vai gerar um milagre que você nem pensava existir. Nem pensava que poderia chegar até você. A tua fé gera um milagre em Deus. E se você estiver maduro, queridos, a bênção é grande. Porque aí a bênção é multiplicada. Porque você já entende que aquilo veio para melhorar a sua vida. Você já vai abraçar de verdade. Você vai ter outros pensamentos de multiplicação. E aí vai. Aleluia. A vontade de Deus, escuta só isso. A vontade de Deus é boa, perfeita, agradável para Ele. Por isso que nós erramos. Por isso que erramos. Por isso, queridos, que não tem maturidade para todos. Porque quando Deus faz algo porque Ele sabe que é bom para nós, nós já fizemos muitos planos humanos. E o Senhor vai revirar tudo. Porque a tua vontade não é a dele. E Deus vai mudar tudo o que for preciso. Para você futuramente não ser despedaçado pelo diabo. Aleluia. E nós queremos entender a palavra diferente, sem confronto. Ai, mas a vontade de Deus não é boa e perfeita e agradável? É sim, mas é para Deus. E você não conhece os planos dele. Você vai viver os planos de Deus. Você só vai, irmãos, viver, você não vai conhecer os planos de Deus. Porque dentro dos planos de Deus tem processo. E se Deus mostrasse para nós o processo que viveríamos antes da maturidade, nós desistiríamos agora. Não temos estrutura para viver o processo antes dele chegar. Antes do tempo de Deus, não temos estrutura. Portanto, tenha maturidade, não acelere o seu processo. Aguarde, espere, tenha fé e paciência. Que na hora oportuna você vai estar estruturado em Deus e você nem vai sentir. Você só vai crescer, você só vai amadurecer. Você vai dizer, meu Deus, como eu aprendi com aquela luta. Como eu vivi momentos que jamais eu pensava que eu ia sair viva. Quantos de nós não vivemos isso? Irmãos, quando eu passei pela luta com o Mar Antônio, ele operando, se Deus me mostrasse aquilo, eu não ia nem querer ter filho. Foi pior do que qualquer coisa na vida. Então, queridos, Deus está falando assim, ó, espera, que eu sei o que eu estou fazendo. E às vezes você quer saber mais do que Deus, mas assim ficaria melhor. Ah, Deus falou que eu vou fazer isso ano que vem, mas e se eu acelerar esse processo, porque eu estou precisando tanto? Não acelere o processo. Não é tempo. O tempo de Deus é muito perfeito para nós. Ele sabe, irmãos, o que nós precisamos. Por isso que Ele não te dá o que você pede. Porque você não precisa disso. Mas você não entende que você não precisa. Você olha com olhos naturais. E Deus, Ele vê o sobrenatural, o futuro, o além. Aleluia. As nossas guerras, irmãos, elas precisam ser batalhadas. Se você desiste, quando vem uma guerra na sua vida, você desiste dela, você não passou o processo, a sua maturidade vai demorar um pouquinho para chegar. E nesse caminho vai ter dores mais intensas, porque você desacelerou o processo para aquilo que não era para fazer. Se a guerra veio, pede força a Deus para você viver ela e ser vitorioso. Porque Deus, Ele não tem prazer no nosso sofrimento. Ele quer que você obedeça, porque Ele não tem prazer no nosso sofrimento. Mas tem sofrimento, irmãos, que você vai lá, abre a porta e entra para o sofrimento. Deus está dizendo, meu filho, fecha essa porta e vai embora. Meu filho, joga, bloqueia, joga celular fora se for preciso. E você está dizendo, não, vou ver só mais uma vez aqui, que ninguém está vendo, né? E o diabo te aprisionando. E o diabo te matando. E o diabo te viciando em coisas que não agradam a Deus. Em coisas, queridos, que te fazem
agir como menino. Você já entendeu? Se Deus revelasse nossas coisas ocultas, misericórdia, hein? Muitos eram tão meninos que ia se envergonhar das próprias atitudes. Irmãos, nós precisamos vencer o nosso eu, a nossa vontade, só isso. É difícil, mas é só isso. Se você vencer a sua vontade de fazer o que você quer, você é o melhor crente da terra, porque você vai obedecer à vontade de Deus. Você vai ser maduro. Você vai ser maduro o suficiente. Aleluia. Aleluia. Pessoas emocionalmente maduras aceita críticas e aprende com elas. Eita, e agora? Você já entendeu aí quem você é? Aceita ou não? Irmão, se as críticas não vai somar nada na sua vida, você vai jogar ela fora. Mas se a crítica, você vai se autoanalisar. Espera aí, realmente, agora eu tenho mais de 40, porque eu não vou falar a minha idade, né, queridos? Então, eu não posso me importar como 10 anos atrás, 20 anos atrás. E hoje, nós vemos a maturidade pelas pessoas. Você já entendeu que uma pessoa de 50 anos, 40 anos, ela não quer se portar da idade dela? Você vê coisas horrorosas, irmãos. Usando coisa de criança, de velho. Olha a maturidade, cadê a maturidade? Olha a pessoa mostrando por fora que não tem sabedoria alguma, que não aceita que envelheceu, que não aceita quem é, que não cria uma personalidade, porque não saiu da infância ainda. Queridos, um dia uma irmã me contou, ela estava pregando e eu na igreja, né, visitando, e ali ela contou que ela casou e ela conversava com o marido dela igual um bebê, os dois, não, só ela. E ele chegava e falava, ai bem, para que isso, que feiura. Ele não gostava. E aí ela continuava, aquele amor demais, né, igual bebê. E aí um belo dia, ela falou assim, meu Deus, mas o que tem de errado? É carinho, é amor, é o jeito, né? Irmãs, ela falou que foi para o quarto, quando ela passou para o quarto, saiu um demônio da cama dela, debaixo da cama. O demônio estava ali, porque infantilizava ela de uma maneira que o marido estava tomando abuso. Vivia bem, um casamento maravilhoso, mas infantilidade, ela não cresceu, ela casou e os pensamentos eram de criança. Você já entendeu que o seu comportamento pode gerar confusões, contritos, conflitos em quem convive com você? Igual você aponta a pessoa, irmãos, você precisa se apontar. Espera aí, eu sou maduro o suficiente ou meu marido está certo? Eu sou maduro o suficiente ou minha mãe está certa? Precisamos nos confrontar, porque senão vamos ser confrontados e envergonhados no meio de pessoas. Porque às vezes o Senhor permite sim vir vergonha, porque você só vai crescer desse jeito. Você vai lembrar e falar, nossa, misericórdia, eu não quero passar aquela situação de novo. Irmãos, eu já vivi situações que se eu pudesse, falava, Deus, deixa eu voltar lá no passado, no ano tal, que eu quero apagar aquilo, que aquilo não presta não. Eu nunca mais esqueci. Eu amadureci através da situação, mas não é fácil. Infelizmente. Você se acha buscando a maturidade ou está faltando essa maturidade em vós? O Senhor quer de nós, queridos, servos entendidos nele. Não é um entendimento em si, não é um entendimento humano, é um entendimento no Senhor. Porque aí o Senhor vai te direcionar e você vai aceitar que chegou o tempo de amadurecer. Chegou o tempo de posicionar como Deus quer. Aleluia. Vamos lá para a palavra? Lá, onde eu li, queridos, em Gálatas, no capítulo 4, mais no verso 9, diz assim: mas agora que conheceis a Deus,
ou antes, sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Deus te limpou, Deus te libertou, e você está na mesma palhaçada. E você está achando bonito chamar a atenção desse jeito. Queridos, escravizados por comportamento que Deus já te libertou. Mas você pensa assim, mas quando eu era assim, nossa, eu era rodeado de gente. Ai, meu Deus, não saía gente daqui de casa. Ai, todo mundo perguntava se eu estava viva, se eu estava bem. Ei, cresça e apareça, é isso. Seja maduro a ponto de se amar. A ponto de não querer migalhas, ter comportamentos horrorosos, viver algo pobre lá do passado, irmãos. Porque quando Deus te chama para a presença dEle, Ele te faz uma nova criatura, um novo homem. Mas esse novo homem quer voltar todos os dias. Quantos já não pensou? Mas se eu pudesse, eu tinha andado na cara. Mas se eu pudesse, se fosse antes de eu ser crente. Ei, o velho homem está voltando, mesmo você na igreja. Irmãos, eu não me conformo. Quando eu escuto algum crente dizer que, fulano fez isso, merece morrer. Às vezes roubou, às vezes é bandido. Ninguém sabe o que nós merecemos, a não ser Deus. O julgamento é dele. E a maturidade de você como cristão, com uma fé viva em Cristo, falar assim, que ele morra, mas que Deus alcance ele antes, que ele seja salvo. Precisamos entender que carregamos uma cruz de Cristo. Precisamos entender que a maturidade é para você mostrar um Cristo que te libertou. A maturidade é isso, aleluia. É mostrar que você está em Deus e Deus vive em você. Não é só sobre falar, eu tenho Deus no meu coração. E ter atitude de demônio. Ter Deus no coração não deixa você pecar contra o seu próximo. Ter maturidade, irmãos, de levar um tapa na cara, uma facada nas costas, uma traição e dizer, ele fez isso porque não é liberto, mas eu sou maduro o suficiente para esperar Deus salvar e libertar aquela alma. Maturidade cristã. Sabe por quê? Através de traições, através de mentiras, através de perseguições, o diabo vai te matar espiritualmente. Por isso que a maturidade cristã, ela leva o seu psique, o seu psicológico. A maturidade cristã, queridos, equilibra tudo isso. A irmã psicóloga está aqui, a irmã está aí. Se vocês precisarem, é só chamar ela. Na área de psique. Porque às vezes, irmãos, nós estamos preocupados em ser maduros só na família. Na igreja, o pastor tem que me aguentar. A Tainã tem que me aguentar. Ela não quis ser líder. Ei, ninguém quer ser líder, não. Nós só queremos obedecer a Deus. E para obedecer tem que ser líder. Sabe por quê? Todo mundo foi chamado para liderar. Aleluia. Só que alguns retardam esse processo porque não têm maturidade para fazê-lo. Porque Paulo, quando ele anda com Barnabé, olha que interessante, irmãos. Paulo vai, abre igreja ali, abre igreja acolá e sai viajante, né? Itinerante, um missionário itinerante. E aí ele abre as igrejas e aí ele não coloca nenhum líder lá. Sabe por quê? Porque não tinha dado tempo de preparar um bom líder. Então é melhor sem líder do que um líder despreparado. É isso que Paulo faz. Depois ele vai lá e volta em todas as igrejas que ele abriu e dá o curso necessário, o projeto necessário, o direcionamento necessário para aqueles homens crescer em graça e conhecimento. Aleluia. Ele dá direção. Irmãos, como diz a pastora no domingo, não tem desculpa quando nós queremos ajudar.
Você pode mandar mensagem, você pode mandar carta. Naquela época, Paulo mandou as cartas. Paulo mandou o direcionamento. Paulo deixou de viver a vida dele e ficou itinerante na missão, 12 anos. E nós, quando Deus nos pede só um pouquinho, só um ano, nós achamos difícil. E Paulo, ó, caminhando com as perninhas dele, 12 anos sofrendo. Queridos, ser maduros, no nível de Paulo é bem difícil a gente chegar, mas vamos beirar ali, né? Vamos tentar pelo menos. Não é, queridos, que você teve atitudes ruins, que você julga elas até hoje ou se culpa, que você vai continuar aprisionado, escravo disso, como eu li aqui. Porque, voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres. O que é isso? Uma maturidade que não tem. A mente sua está fraca, vazia. Porque nem tudo é sobre você. Nem tudo é para você. A primeira maturidade, irmãos, de um cristão, é pegar aquilo que é bom para você e deixar o outro de lado. Aquilo que não é para mim, não precisa você pegar, não. Porque senão o diabo vai causar problemas espirituais na sua vida. Porque o propósito do diabo é te derrubar espiritualmente, porque logo derrubará a sua casa. E logo aprisionará os seus filhos. E aí você vai viver distante de Deus, sem a salvação tão preciosa. Vamos lá. Gálatas 4:19. Eu li o 9, agora o 19, queridos, é muito forte. Meus filhos, diz Paulo, por quem, de novo, sofro as dores de parto, até ser Cristo formados em vós. Olha que maturidade, hein? Meu Deus. E nós temos essa maturidade? O primeiro deslize, aonde você está ajudando, orando por uma pessoa, levando ela para a igreja, para a célula, ela não quer, você fala, isso não presta não quer nada com a vida não, misericórdia. Eu que não vou sofrer por quem não quer nada. Ei, pega esse versículo e grifa ele na sua casa. Compra um quadro e pinta. Porque, irmãos, o diabo quer nos fazer desfalecer como os crentes. Porque se eu posso ajudar, é porque eu estou mais firmada do que a outra pessoa. Olha que benção. Se eu posso ajudar, é porque eu tenho mais sabedoria do que a outra pessoa. Se eu posso ajudar, é porque eu sou mais madura do que a outra pessoa. Mas nós não pensamos como Paulo. Porque as mulheres sofrem dores de parto sem querer. Os homens, para eles, só de falar essa palavra, isso não existe. Como que eu, homem, vou sofrer dor de parto? Sabe o que a Bíblia retrata? Paulo sofria até o fim. Até ver a pessoa no caminho certo. Maturidade. Pegou a causa, vai até o fim. Não importa qual tipo de causa, vai até o fim. Não importa se está dando errado, vai até o fim. Porque não é o começo que é bom e nem o meio, diz a Bíblia. É o final das coisas. Irmão, sua bênção está lá no final. Por isso que o nosso caminho é tão difícil. Por isso que é tão difícil. Tem espinhos, tem dores, tem problemas. Mas você já entendeu? Essa semana eu estava fazendo minha leitura diária. E eu estava lá no livro de Jeremias e Lamentações. E aí, queridos, quando eu li lá, que as mães comeram seus próprios frutos, filhos, porque estava passando um pior dos tempos. Aí eu comecei a agradecer a Deus. Senhor, como o nosso tempo é bom. Como eu vivi, como eu nasci na melhor geração. E às vezes, irmãos, não paramos nem para agradecer o livramento de Deus. Imagina se tu tivesse nascido naquela época. Eu morreria de fome junto com meu filho. Não tem como. Mas só vivendo a situação para saber. A maturidade é entender se Deus
te deu, Ele garante a vitória. Não é. Aleluia. Não importa, irmão, se o fardo está pesado, se o fardo está leve. O interessante é, quando nós criamos uma maturidade em Deus, tudo fica mais leve. Tudo fica mais entendível. O seu entendimento vai além daquilo que você pensa. Quando é fé, Deus está te dando uma revelação. Espera aí, não é meus pensamentos, agora já é o Espírito Santo. Irmãos, tem coisas, tem situações que nós só vamos sair dela com a ajuda do Espírito Santo. E aí, o diabo não quer que você adquire essa ajuda. Porque como que você vai querer me convencer que uma pessoa que não tem os frutos do Espírito vai alcançar a maturidade? Ou vai entrar no reino dos céus? Se a Bíblia prega ao contrário, tem que ser manso e humilde. E se você não tem um espírito de mansidão, você vai para onde? Você vai causar por aí, você vai perder tempo, você vai gastar a sua vida e não viveu nada em Deus. Por quê? Quando você precisar da sabedoria do alto, você tem que ter depositado em Deus. Porque Ele, irmão, jamais vai te deixar envergonhado. Mas no momento que tem o plantio, Deus também está vendo. Aonde que eu alcanço esse plantio da sabedoria? Só na palavra. Eu posso, irmão, sair conversando com a pessoa mais sábia aqui da igreja. A pessoa pode me passar tudo o que ela conhece, todo o entendimento. Mas aquilo vai desaparecer da minha vida. Sabe por quê? Porque é sobre a sua própria experiência entre você e Deus. Você sabe o que você plantou nele. E Ele vai te entregar aquilo que você necessita através do seu próprio plantio. Mas às vezes, irmãos, queremos plantar coisas ruins e colher as bênçãos. E as bênçãos só vai chegar quando você aprender como plantar uns frutos melhores. Como adquirir a mansidão e a humildade. É isso. Vamos lá. Vamos para a palavra. Vamos buscar. Vamos clamar. Porque estamos em dias maus. Assim diz a palavra. E quando nós buscamos ao Senhor, o dia é até mais leve. Você está numa situação tão desesperadora, mas quando você vai lá, coloca um louvor, traz ali a sua adoração, entrega a Deus. Porque é sobre entregar a Ele, não é sobre você. Irmão, depende do que você tem entregado a Deus para Ele te devolver isso. Você precisa fazer o seu depósito. Você precisa depositar em oração, em conhecimento na palavra. Distanciar daquilo que te leva a afastar-se do propósito. Distancia daquilo que não soma na sua vida cristã, da sua maturidade cristã. Você vai saber se é bom ou não. Não precisa você estar saindo e pedindo conselho. Mas será? Sabe o que acontece? Nós damos prioridades a pessoas pelos seus valores que vemos. Às vezes a pessoa é o pior da terra, mas você está valorizando porque ele te chamou para um almoço, que ele é bem visto, ele tem um carrão. E aí você fala, mas eu vou ter que ir, né? Chega lá, é humilhado igual o cachorro. E deixou de vir para a igreja para ir para um almoço. Tem que ir mesmo. Mas tem prioridade que você sabe, o Espírito Santo fala na hora, não vai. Você já sente aquele trenzinho ruim? Irmãos, quando me convida que eu sinto um trenzinho ruim, eu não posso ir. Porque Deus vai nos tratar conforme o que você está priorizando na sua vida. Deus vai te tratar. E depois não adianta você ficar culpando pessoas. Culpando marido, ou culpando mulher, ou culpando patrão, ou mãe, ou pai. Não. Deus sabe o que você está priorizando. E dentro disso, Ele vai te entregar o que é necessário. Aqui Paulo fala, Paulo apresentava seu próprio comportamento
não como modelo a seguir, mas com a manifestação da vida no Espírito. Você já entendeu que só de eu ler aqui tudo que o Paulo escreveu, eu quero seguir ele como modelo, não é? Mas ele não escreve isso como modelo. Ele escreve isso, irmãos, porque ele era cheio do Espírito Santo. E Deus direcionava ele para aquilo que nós precisávamos hoje, para amadurecer. E hoje nós precisamos abraçar a verdade em Deus. Porque quando Jesus ele paga esse preço, ele está confiando também em você. Ele está confiando naquilo que você vai honrá-lo. Paulo ele perde um pouco da vida dele, correndo, perseguindo os crentes. Mas, depois que ele põe o pé na igreja, na obra de Deus, no ministério, na maturidade, irmãos, se você for estudar a história de Paulo, cada ano ele fazia uma coisa. E tudo isso que ele fez foi direcionado para a igreja de hoje. E você como pessoa, daqui 10 anos, vamos se encontrar por aí. E aí? O que eu posso falar de você? Ou o que você pode falar de mim? Nossa, aquela irmã, ela é muito crente lá na igreja. Ela até prega, mas não tem maturidade nenhuma. Estou abaladíssima com o que eu vi. Irmãos, é difícil quando Deus pede testemunho e nós não damos conta de dar nenhum testemunho dele. E isso vai para a nossa conta. Aquilo que você gera não vai para a conta do pastor, não. Não vai para a conta de outra pessoa, não. Os comportamentos que não é de Cristo, que Jesus não faria, vai para a sua conta e você vai pagar por cada comportamento. Então, a maturidade precisa chegar em nós urgentemente. Aleluia. Gálatas foi escrito a um grupo de judeus cristãos que estava voltando a confiar em rituais de Moisés. No bezerro de ouro, em adorar coisas. E aí, Paulo, ele é guiado a alertar aquele povo novamente, porque ele já ouvia a palavra, ele já tinha tido oportunidade e estava se voltando. Para onde? Qual o lugar que você está se voltando que Deus não quer? Qual o lugar que está roubando a sua maturidade que Deus já entregou? Qual atitude que você tem tomado que está envergonhando a palavra do Senhor? Aquilo que você é em Deus, irmãos, você não pode deixar o diabo tocar. Porque quem entregou isso para você foi Deus. Então você precisa honrar a confiança que Deus tem te entregado. A mensagem de Gálatas é: através da cruz somos salvos. Através do Espírito somos santificados. A cruz, nós já vivemos ela. Agora vamos ter que buscar a santificação. Porque na santificação, você vai ter maturidade automaticamente. Quando você começa a ler a palavra, você vai identificar os seus erros. Você começa, queridos, a identificar que você precisa melhorar nisso. Que você não tem um pingo de sabedoria. Que você precisa ter mais paciência. Que você precisa esperar o tempo do Senhor. Que você precisa receber de bom grado o que Deus tem te entregado. Aleluia. Então, se você já leva a cruz, se você já busca estar aos pés de Jesus, busque também, irmãos, ser maduros nele. Ser maduros o suficiente para nada te abalar e nada te tirar do propósito dele.